Mas qual que é a ideia? A ideia aqui é falar, olha quanta coisa acontece que precisamos de uma interação entre jurídico e TI. Vou falar um pouquinho do, dos processos de M&A, Merger Acquisition, né? Das compras e vendas das organizações. E a gente já teve aqui 3 ou 4, acho que até falei isso no Instagram, 3 ou 4 que apareceram aqui que deu problema no cálculo. Isso não foi levado em consideração. No que? No valuation, né? Quanto a empresa vale. Então, e isso foram os casos que aconteceram aqui, foram por partes de comprador. Confesso, eu posso estar errado com relação a isso, nós não trabalhamos com M&A, posso estar errado com relação a isso, mas eu ainda não encontrei nenhum M&A, pelo menos do meu círculo de relacionamento, que faz esse assessment na tecnologia, esse assessment mais pesado. Claro que na parte técnica de tá funcionando, essas coisas eu já vi acontecer. Mas como na minha área, a gente nunca esbarrou com um processo mais estruturado com relação a isso. O que esbarramos foram os problemas. Eu já fiz a conta errada. Deu problema aqui, a conta muda. E olha que interessante. Já é o terceiro, quarto, nesse projeto de ajudar as pessoas aqui entre TI e jurídico e essa comunicação, apresentar essa necessidade. É o terceiro ou quarto vídeo que eu estou gravando, não tenho ideia. E ainda não compramos o tripé. Essas tremedeiras é porque o Luiz não bebeu, e aí tem umas tremedeiras, né? Também acabou o risco do escritório. Mas é o seguinte, ele tá rindo com uma cara de bravo, de piada sem graça, mas nesses processos, se você está comprando uma empresa de base tecnológica, e como eu já disse para mim toda ação, se você não fizer um assessment adequado na estrutura do TI, seja na infra, seja nas próprias soluções, se estiver comprando uma dessas soluções, fizeram o cálculo, fluxo de caixa descontado, passivo tributário, o normal do M&A nos processos, apesar de eu não ser da área, eu estudo, eu gosto, eu invisto, né? Invisto em bolsa, invisto em FII, invisto aqui, ali. Então, eu gosto de estudar o que eu estou fazendo. A gente está vendo um puta de um prejuízo para o comprador. Esse é no final das contas, esse é o fato. O não assessment em todo o espectro tecnológico, seja na infra, seja nas soluções, e na própria compliance, na própria conformidade, na própria documentação, está gerando um belo erro de cálculo para os compradores. E olha que interessante, olha quanta coisa dá para o TI participa, né? O TI participa em coisa pra caramba hoje, óbvio. Então, eu levantei aqui de novo de forma resumida, mas eu vou publicar no LinkedIn. Quantos problemas? Será que eu vou resumir os problemas de novo, Luiz, aqui da tua fala? Não, são 9. 9 que a gente tem encontrado aqui com que a gente esbarrou. Qual outro vídeo? Tá. Mas outro vídeo era de outra matéria. Não, tem um videozinho do. É verdade. Vai lá no Instagram, no meu Instagram. Pode ser no meu. Tá tão confuso que, na verdade, é o meu Instagram é pessoal. Então vocês vão ver meus filhos, meus cachorros, meus amigos, minhas bebedeiras, minha esposa, maravilhosa, te amo, e coisas técnicas. Só pra ver que é uma coisa, assim, como não é minha praia. Mas se vingar, nem falava antigamente, né, dos filhos, pelo amor de Deus, se vingar, a gente continua. O primeiro problema, incompatibilidade tecnológica. Encontramos muito isso. Ou seja, o Surface, todo o espectro da TI, às vezes parcialmente, eles não são compatíveis com as tecnologias da empresa adquirente. E esse custo a gente raramente vê no valuation. Outro problema que acontece, separei aqui nos tópicos, custos não planejados de manutenção e suporte. Licenças desatualizadas, etc., estruturas de suporte, tudo isso aí a gente tem visto que não estão no processo de M&A. Já falei com alguns buy side, sell side, né, que é esse o termo utilizado, buy side, sell side, e eu não vi isso no cálculo. Outra questão, e essa é cara também, é falhas de segurança e conformidade. Falhas de segurança, por exemplo, nós temos um pentest, como eu falei, né, uma empresa multidisciplinar aqui, e a gente tem um pilar de cibersegurança. E nós temos um produto ou serviço que faz pentest em linha de código. E essas falhas de segurança na solução, isso custa caro. Isso custa caro para consertar quando dá.
quando dá. Eu não posso falar nomes, né? Obviamente, todos os nossos contratos são confidenciais e nós possuímos processos internos de segurança da informação e privacidade de dados. E isso acho que talvez vocês estejam mais acostumados. Mas a gente participou aqui de já... Não participou, né? O problema chega depois. A empresa foi adquirida por 4 milhões e para mexer na solução ia custar mais 4 milhões. Isso não estava no cálculo. Tinha que jogar fora. Porque o problema de segurança e conformidade era tão sério que não dava para resolver. Outra questão é dificuldade, se não houve um assessment adequado, na integração e a escalabilidade. Por quê? Por vezes, a depender da estrutura, não dá. Não dá. E para integrar? O negócio é tão castelo de cartas, não dá nem para integrar, nem para escalar. Que a solução não suporta. E tá aí outro negócio que sai caro pra caramba, porque você pega e joga fora, né? Você joga parte daquilo fora. Desalinhamento com estratégia de negócio. E às vezes isso acontece também por problemas jurídicos. Por quê? Porque às vezes a solução não segue, ou ela não foi pensada, não foi criada da empresa que está sendo adquirida, ela não foi criada para atender determinado mercado regulado. Ou, já aconteceu, que você adquire determinada empresa, mas você está na cadeia de suprimentos de empresas mais maduras. Então, exemplo, de novo, a gente vai tentar trazer o mais prático possível os problemas que acontecem aqui, que às vezes a gente também não sabe solucionar e tem que sair todo mundo correndo. A minha empresa, ela é fornecedora, a empresa adquirente de uma terceira, ela é fornecedora de bancos. Bancos são super maduros com relação aos processos. Olha o telefone tocando aí. Então vai ficar com o telefone de fundo tocando aqui porque não tem ninguém nessa mesa. Elas são super maduras com relação aos seus fornecedores. Então há um processo homologatório muito pesado, um processo homologatório com geração de evidências, eventualmente com auditorias, etc, etc. E aí eu adquiro uma empresa que prejudica, que ela é unsafe na sua solução, ela não atende o meu cliente final, e eu pluguei, fiz um plug and play na minha empresa, e ela não atende esse meu principal cliente. Já vi acontecer problema. E aí também temos problemas de baixa qualidade de código e performance, que ele prejudica totalmente a performance do adquirente. Subestimação do tempo de integração. Às vezes foi tão mal pensado que o tempo que eu tinha calculado e o custo disso, né, hora, homem, equipe, eventuais outras licenças, ele foi subestimado. E esse custo não está no processo, lá não está no valuation. Então, o que eu estava aqui, com um processo de integração de 3 meses, por causa dessa falha, eu vou ter um processo de integração de 1 ano. Esse custo não estava lá como passivo. Problemas de licenciamento. Acontece. Às vezes, até inadimplência disso, e aí, nos APIs, nas soluções, vai mudar toda a minha questão de licenciamento, de volume, etc. Porque isso vai dar um custo. Eu nunca vi essa questão no assessment do M&A de ver essa questão de licenciamento. E, por fim, por vezes acontece. E aí, eu nem sei se tem que estar no custo do valuation, assim, porque talvez na minha avaliação isso não seja um custo direto na conta aí, mais e menos da compra e venda. Mas, por vezes acontece, mas a nossa função aqui como consultor é levantar os riscos, né? E às vezes acontece impacto na experiência do cliente. Gosto de olhar, por ser consultor nessa área, eu gosto de olhar, mas também não sei se tem que estar na conta, tá? Mas se isso vai impactar, às vezes impacta resultado. E às vezes isso pode ou não entrar na conta, vai depender da base de negociação.